iniciativa da sociedade civil organizada na geoconservação Serra da Calçada. Nosso convidado é Marco Aurélio Costa, economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Instituto de Estudos Pró-Cidadania, professor do curso de especialização em planejamento ambiental e urbano e do curso de especialização em gestão do patrimônio cultural da PUC Minas. Exerce funções de conselheiro no Conselho Consultivo da APA-Sul, da região metropolitana de Belo Horizonte, do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Atua na área de planejamento urbano e regional e de desenvolvimento socioambiental através das linhas de pesquisa de desenvolvimento de metodologias de planejamento, de avaliação de políticas sociais e de desenvolvimento local integrado e sustentável. Nos últimos anos, coordenou a elaboração de planos diretores em Tamboril, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco. Foi responsável pelo projeto Construção da Agenda 21 da Bacia do Rio Paná, no Vale do Jequitinhonha. Coordena atualmente o projeto de identificação, caracterização e monitoramento do patrimônio cultural e natural da Serra da Calçada, através da parceria Arca Pró-Cidade. Boa tarde. Primeiro, eu tenho que agradecer o convite da Serra do Polo Miriam Augusto, que está aqui hoje, a filha do Márcio Mineiro, e um agradecimento especial ao Úrsula, que acompanhou o trabalho que vai ser apresentado aqui hoje, participou de reuniões que a gente chama na associação da Serra, e dizer que, pode passar, que a importância da apresentação nossa é a perspectiva da sociedade civil, né? A gente viu a apresentação de empresas, de especialistas, de técnicos, e agora a gente tem uma apresentação de uma iniciativa da sociedade civil focada na geoconservação. No caso aqui, a gente está falando da Serra da Calçada. Ela, na verdade, está localizada na Serra da Moeda. Ela é o trecho inicial da Serra da Moeda, a gente vai ver isso aí. Eu fiz uma apresentação que, evidentemente, se eu tivesse ouvido as apresentações anteriores, eu teria recheado com alguma coisa, né? A vantagem de falar por último é essa, né? A desvantagem é a espera, mas a vantagem na verdade, várias colocações que foram feitas aqui pelo nosso, pela Úrsula e pelo Miguel, vem ao encontro do que a gente, do trabalho que a gente desenvolveu, né? A apresentação ela tem um contar um histórico de onde que nasceu esse projeto, passar rapidamente pela localização e caracterização geológica, porque a gente já viu extensivamente por profissionais da área o que é o quadrilátero e o que é a Serra da Moeda e a Serra da Calçada nesse contexto. A parte principal da apresentação os resultados do projeto, identificação, caracterização e monitoramento do patrimônio cultural e natural da Serra da Calçada, que é um projeto desenvolvido pela parceria da ONG Arca Serra com o Instituto de Estudos Pró-Cidadania. A avaliação das condições de geoconservação, que é, na verdade, o resultado do projeto, né? E, por fim, uma proposta de criação do geossítio na Serra da Calçada. O histórico, muito rapidamente, a ONG Arca Serra procurou o Instituto em meados do ano passado, é uma mobilização da sociedade civil, que conta com diversas pessoas que frequentam a Serra da Calçada ao longo de muitos anos, né? Existe uma série de pesquisadores, o pessoal da biologia, que faz atividades de campo na Serra, da geologia, da arqueologia, mas é um conjunto muito extenso de pesquisadores, né, que fazem parte da comunidade científica, vários desportistas, né, inclusive alguns medalhistas que treinam na Serra da Calçada, fazem lá, normalmente antes de bicicleta, mas também corrida, naturalistas que frequentam a região, outros, como o caso da Ana Lira, por exemplo, que tem, ela se aposentou em serviço social e adotou a Serra como área de pesquisa. Ela tem um extenso levantamento sobre a florística da Serra da Calçada, que é uma coisa que é objeto de vários artigos científicos. A gente fez o levantamento. A Serra é uma matéria-prima para várias especialidades do conhecimento, né? Nesse sentido, ela é bastante interdisciplinar. Portanto, a Arca Serra e o COSPA firmaram um convênio para desenvolver as atividades de pesquisa voltadas para a Serra.
O foco, evidentemente, não era já a conservação, né? O foco era trabalhar para reconhecer a serra nos diversos aspectos, do ponto de vista natural e cultural, evidentemente a partir do levantamento geográfico, a gente vai ver isso daqui a pouco, e identificar, caracterizar e monitorar esse patrimônio. Quer dizer, municiar a associação de informações que permitissem que ela atuasse na defesa desse patrimônio. E esse é o trabalho que a gente desenvolveu. O projeto teve uma primeira fase, que foi de agosto de 2007 a fevereiro de 2008. E em fevereiro foram publicados 2 relatórios de monitoramento, que é o que a gente vai apresentar aqui em seguida. É isso. Esse é um mapa esquemático, né? A gente está, esse verdinho ali, a Serra da Calçada, esse verde mais claro é o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, essa linha preta é o divisor do município, então a gente tem Brumadinho na vertente do Paraupeba, Nova Lima na vertente do Vélez, é um divisor de água importante, né? Vai ao encontro da apresentação do Miguel. E na extremidade sul da serra a gente tem a mina de pau branco da VIM, da Brand. Bom, é mais um esquema do Pedrato Ferrito, né? Vocês já devem ter decorado, né? Só a serra, a calçada é essa pontinha aqui, está aqui o Cinquenal Moeda, né? O comecinho, o Parque do Rola Moça está aqui, e esse amarelo é a Água Sul. Vou passar a litologia porque a gente já é catedrático. São diferentes formações litológicas entradas na serra, tudo a gente tem tabelito, quartzito, filito, e essa diversidade geológica testemunha, né, a história do planeta, e nesse sentido se encaixa perfeitamente na proposta do Geopacto. E o que a gente vai ver é que, além dessa história geológica, a serra também conta a história da nossa, se a gente pode chamar de civilização mineira, né? Pegando o calão do que eu estava dizendo mais cedo, né? A história da civilização mineira. E esses registros estão lá, né? E o trabalho da associação e do projeto é contribuir para conservar essa história, né? Para ela não ser apagada. E, na verdade, a história pode ser apagada, né? A gente pensa assim no livro, você registra ali, né, o diário, se queimou, acabou, né? Então, o fato de estar ali o livro não significa que o livro está garantido e que ele é permanente. Então, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que ser bons bibliotecários, né, para manter o livro em bom estado de conservação. Bom, eu não vou entrar nos detalhes de diversidade mineral, porque a gente está na casa de geólogos, né? Então vou me atrever a fazer isso. A gente tem duas imagens, só volta. São duas imagens que mostram a biodiversidade da serra. A gente está numa área de transição ou de tensão ecológica, como querem alguns, né? De Mata Atlântica para o Cerrado, são dois biomas de maior importância. Vários pesquisadores da universidade estão sempre em campo, a gente encontra eles na serra fazendo trabalho de campo. Essa é uma área bastante bonita, a gente encontra a Mata Galeria e participa a outra. E aí a gente tem a campo rupestre ferruginoso ou câmbio, né? Uma área de altíssima biodiversidade, como já foi apresentado aqui antes. Bom, o que a gente tem aqui? Eu achei interessante da apresentação do Miguel a questão da ênfase na questão do zoneamento. Na verdade, esse trabalho externo do zoneamento aqui não foi feito pelo Instituto. Ele foi feito através de uma parceria do IBRAM com a Brant, com a Brant, que financiou o trabalho, o IBRAM é o Instituto de Regeneração, e eles fizeram para a Água Sul, né, um levantamento da caracterização do solo atual na época, isso foi em 2005, salvo engano. Porque a Serra da Calçada é isso aqui, né? É interessante ver nessas cores todas a diversidade de usos presentes na serra. Uma coisa que nos preocupa, eu pela minha formação lá de planejamento urbano, em especial, a mineração. Bom, a mineração realmente é uma atividade que traz impactos. Mas a urbanização é uma atividade que traz impactos até piores, se a gente for fazer uma avaliação, né? E a gente está justamente numa área de expansão metropolitana do vetor sul de Belo Horizonte.
Essas áreas em vermelho são ocupações urbanas, algumas já com mais de 50 anos, outras mais recentes, e de uma maneira geral, todas em processo de expansão nos últimos 10 anos e em processo de aceleração. A gente teve a coisa de menos de um mês, uma visita no Instituto, do Conselho de Política Urbana de Brumadinho, pedindo parecer uma proposta de loteamento no pé da Serra da Moeda, em Ribeirão do Eixo, já a 50 km de Belo Horizonte e a 25 de Congonhas. Quer dizer, se não se tomar nenhum cuidado, a perspectiva de longo prazo desse corredor de patrimônio geológico, cultural, natural, virar um grande corredor urbano com mais de 50 km de extensão. Essa perspectiva fica mais grave, em certo sentido, se a gente pensa em todos os investimentos que estão sendo previstos para a região de Jeceaba, Congonhas, Ouro Branco nos próximos anos, onde existe uma perspectiva de atração de 500 mil pessoas para aquela região. Então, esse quadro todo é para mostrar que com essa questão dinâmica, então é importante a gente ter o zoneamento, a gente está sempre atento para as revisões desse zoneamento e ter definição de política, de diretrizes. O que a gente vai fazer? O que nós queremos para essa área? É uma área importante? Faz sentido conservar? Ter áreas de conservação? Que áreas em que pode ser feito de fato algum tipo de atividade de urbanização, de exploração mineral, e que áreas que não podem ser tocadas. Então, acho que esse nesse tipo que a gente tem que estar evoluindo. Bom, o projeto de pesquisa. Evidentemente, o projeto não partiu do nada. Tem duas contribuições importantes que orientaram o trabalho que foi feito. Uma delas é o projeto arqueológico, prospecção e topografia do Forte do Brumadinho em torno. Ele é um projeto desenvolvido pela Astúrias com apoio do Ministério do Meio Ambiente, parceria com a MBR e a Prefeitura de Brumadinho. Foi um trabalho muito interessante, possibilitou a contratação do Laboratório de Arqueologia da FMG, e a gente teve esse documento, com os mapeamentos que foram feitos, serviram de base, uma base importante para o trabalho que foi feito posteriormente. O Antônio Cabral, que está aqui presente, faz parte das Astúrias e conhece, sabe contar essa história muito bem. Outro insumo importante foi o relatório Inventário de Cavernas e Minérios de Ferro e Canga, nas áreas de conservação mineral da MBR e nas unidades de conservação de acinzamento de Capão Xavier. Foi um trabalho feito por duas pessoas que vocês imaginam que conhecem muito bem, que é o Bertoldo Piló e o Augusto Auler, que são dois geólogos do primeiro time, e que fizeram um levantamento preliminar, no certo sentido, complementado com visitas de campo que vão ser feitas posteriormente numa outra fase, um aprofundamento desse estudo com a equipe de arqueologia e de biologia. Então, na verdade, esses indícios e primeiros relatórios, relatório parcial, serviram de base para uma atividade de pesquisa de campo que foi feita posteriormente. Os produtos dessa primeira fase foram os dois relatórios, um é o patrimônio cultural da Serra da Calçada, relatório de monitoramento. A gente tinha vários indícios na importância do patrimônio da Serra, e a ideia então era ir a campo verificar como estava o estado de conservação, o que aconteceu nos últimos anos. O Forte do Brumadinho, só um exemplo, né? Ele faz parte do inventário do patrimônio artístico cultural de Minas Gerais, do IPAC, desde os anos 80, de meados dos anos 80. As fotos que estão lá no IEFA, do acervo fotográfico, mostram a edificação em bom estado de conservação. E hoje, infelizmente, a gente tem uma deterioração desse patrimônio e sobraram as ruínas. Então, toda a parte de madeira, o trabalho de madeira que existia, não existe mais. Só voltar. O outro relatório é a avaliação da integridade física das cavernas em Minérios de Ferro e Canga. A partir do estudo do Bertoldo e do Augusto Auler, foi-se a campo e verificou a situação dessas cavidades. E, por fim, o CDROM, o Projeto de Educação Ambiental e Patrimonial, que é uma ação da Arca na Serra com as comunidades do entorno da Serra, especialmente no Jardim Canadá. A produção do CDROM reúne as informações todas da pesquisa e tenta repassar isso com as escolas públicas de maneira a que possa ser utilizado como material de apoio didático. Bom, a parte do patrimônio cultural da Serra, ela foi dividida, o Glauco, geógrafo aqui do GC, participou do trabalho, dividiu a Serra para ficha de apresentação em 3 porções: Norte, Centro, Grande Canal e porção Sul. A gente vai apresentar cada uma dessas
para vocês terem uma ideia da diversidade de patrimônio que a gente pode encontrar na serra. Bom, o setor 1, que é muito extenso, ele está próximo do condomínio Certo Manacás e Retiro das Pedras. Né? Tem duas grandes áreas, A e B, pode passar. Essa lua aqui, assim, o programa não identifica, não tem a fonte, e aí coloca uma lua no lugar do nosso geográfico. Né? Onde leia-se, entenda-se. Bom, então no ato a gente tem 7 vestígios, a gente tem a Casa de Pedras, que na verdade, apesar do nome, é uma fazenda, onde uma fazenda de mineração do século XVIII, em torno do qual se desenvolveu a atividade de lavra de ouro, principalmente. Aí no entorno, então, a gente tem a área de lavra, tem o curral de pedras, extração de rochas, quer dizer, são várias atividades que eram desenvolvidas, e a gente fica pensando como que isso, 200 anos atrás, uma área com topografia difícil, com acesso difícil, assim, como que as pessoas desenvolveram, eu fico imaginando quantas vidas também foram sacrificadas nessa topografia um pouco favorável. Né? Essa aqui são fotos da Casa de Pedras, as colunas de pedras elas estão ainda no lugar. Pode passar, por gente. Logo, com muito boa vontade de fazer um profil da Casa de Pedra. A gente identifica aqui quartos, nichos, porta. É uma construção de mais ou menos 60 metros por 40 metros. É uma edificação civil bastante grande. Né? Pode passar. Aqui a gente tem uma visão, tem a noção da topografia, né? A Casa de Pedras está aqui em cima, aqui a gente tem a área de lavra, extração de rochas e curral de pedra. Né? Muitas vezes a gente chegando na serra e olhando, a gente não consegue identificar muito bem essas coisas. Quando a gente vai a campo, a gente se surpreende com o tamanho das edificações, com o tamanho dos canais, das estruturas, dos mundelos, são várias estruturas que tem na serra. Próximo a essa área também, a gente tem algumas cavidades com instituições rupestres, aquela coisa da civilização, escrever história no livro, aí no caso literal. Né? Existe uma hipótese de que, eu vi o jovem, né, vocês podem me corrigir, chamar essa região, essas cavidades de canga, de formação cárstica também. Eu me surpreendi que para mim cárstica era sempre associada a calcário. Né? Esse aqui não, que já se admite chamar esse conjunto de cavidades que são entrelaçadas de formação cárstica também. Né? Correto? É correto. Exato. No caso, isso é quartzito, né? São cavidades em quartzito e essas descrições. Existe uma hipótese de que as pessoas habitantes da área cárstica de calcário migravam para essa área cárstica da canga por conta da diferença de rocha e da possibilidade de utilização para artefatos. Né? Então, a gente está falando, na verdade, de uma área de áreas que estão relativamente próximas, que geologicamente são bastante distintas, mas que estão integradas nessa história de formação dessa, que a gente pode chamar de civilização mineira. Na área B, a gente tem mais um conjunto de vestígios, são canais de captação, trilhas, calçadas, várias áreas de galeria, barragens. É um conjunto muito extenso de vestígios arqueológicos de arqueologia histórica que estão identificados, mas que se tem pouco conhecimento sistematizado sobre isso. Eu acho que pouca pesquisa dando conta do que era isso. Exatamente. A gente tem que andar de trilhas, pode ver também, de longe parece sutil, né? Mas quando você chega de perto, são estruturas maiores. Dá para imaginar a quantidade de gente que trabalhou nesse lugar, né? Assim, a importância dessa atividade da época. Né? Aqui também a gente tem um outro. Esses canais estão circulando. Implantar esses canais é um trabalho muito custoso. A topografia não ajuda. São estruturas que resistiram ao tempo. Em alguns momentos você tem paredes de pedra de mais de 3 metros de altura.
provavelmente eram estruturas para bicames e estruturas de madeira que ficavam em cima, porque isso eram canais que levavam água para as áreas de mineração. Bom, no setor 2, o grande destaque é esse grande canal. Pode passar. O canal, ele percorre aproximadamente 3.800 metros, quase 4 km de extensão. Ele levava água da cabeceira do Bernardino, que é um dos contribuintes da bacia do Paraupeba, até uma drenagem próxima ao Córrego das Pedras, onde havia uma atividade de lava. A gente tem aí algumas imagens do canal. E no setor sul, Forte de Brumadinho, é uma área bastante que concentra uma série de vestígios arqueológicos de arqueologia histórica. Vamos dar um zoom, pode passar. A gente tem aqui o Forte, uma área de uma represa. Aqui tem várias galerias de escavações em filico, muito interessantes. E isso é a história da ocupação de Minas Gerais no século XVIII até o princípio do século XIX. O forte, apesar desse nome Forte de Brumadinho, não é uma construção militar, é uma construção civil, é uma sede de fazenda. A próxima imagem, pode passar. É uma sede de fazenda. Aqui a gente tem um trecho calçado de pedra, daí vem o nome Serra da Calçada, que são vários trechos calçados. Na verdade, a gente pode considerar que esses trechos fazem parte de caminhos secundários da Estrada Real. A gente pensa por onde que entraram as entradas e bandeiras, por onde vieram pelo Vale do Paraupeba. Essa região aqui também é chamada de Lavras Velhas. Foram as primeiras atividades mineradas. Depois descobriram as lavras novas, os lados do Ouro Preto, onde a atividade se desenvolveu com muito mais dinamismo, mesmo porque aqui já está no limite, o ouro não desceu o Vale do Paraupeba, as atividades estavam muito no pé da serra, inclusive de acesso muito difícil. Então o forte é uma construção civil. Pode passar. Ele tem uma grande entrada. Hoje ele tem essa única entrada que dá para o leste. Tem essa estrutura de muro que contorna ele, e dentro tem uma série de edificações, inclusive pela antiga casa principal do Forte. Forte é o nome popular, É uma fazenda em que a gente não tem ainda informações muito precisas de quem eram os proprietários, o que aconteceu. Muita gente confunde o Forte com a tal da Casa Moeda Falsa que foi falada aqui mais cedo. Aqui em São Caetano da Moeda, foi a Úrsula que falou dela, que é uma outra edificação desse complexo da Moeda, que também tem importância histórica. Aqui a gente tem um propriedade do Forte, ele tem 60 por 40 metros. Dentro daquele muro, onde havia uma vegetação, a terra foi toda removida, e não nasceu um outro tipo de vegetação bonita, que não é a vegetação nativa. A gente tem uma edificação principal, com portas de entrada e saída, um conjunto de janelas com namoradeiras na janela. Então a gente imaginava que os viajantes deviam, era muito comum o viajante estar vindo andando e pedir guarida nessas edificações. E aí, certamente muitos padres se hospedaram nessa casa. Era uma casa de 6 cômodos com janela e 2 portas. Tem fosso, tem área de armazenamento. Uma hipótese é de que parte da produção fosse levada para dentro da edificação. Talvez isso justifique esse tipo de arquitetura, que é comum na Serra da Moeda. Em Belo Vale também tem edificações desse mesmo tipo de estrutura. Nessas fotos da década de 80, essas são recentes, Nessa década de 80, a gente ainda vê as madeiras dessa edificação. Infelizmente, isso se perdeu por motivos que a gente vai. Essas são de pedra. Aqui o forte, a represa, o grande área de lavra, e aqui nessas entradas tem várias galerias escavadas em filico onde ela tem excavação mineral. Essa é uma das galerias de filico.
os trechos calçados. Bom, além dessa questão mais ampla do patrimônio cultural, a partir dos documentos do Augusto, a gente fez a visita nas 24 cavidades identificadas por eles ao longo da Serra da Calçada. Nesse mapa aqui a gente tem, nesses pontos vermelhos, a parte de patrimônio histórico cultural, estrito senso. Nessas áreas são salmão, são as áreas de canga, o campo rupestre, o outro, e nesses verdinhos são as áreas, são as cavidades, que estão associadas à canga e à valorização do minério de ferro. Essas 24 cavidades, nós encontramos 23 e uma delas a gente não encontrou, ela tinha sido, supostamente tinha desaparecido por uma pilha de estéreo, mas o pessoal da VIM fez um esforço de tentar localizar, corrigir o que parece ter sido um erro de coordenada, então localizar essa 24ª cavidade. Eles argumentam que não tinham conhecimento delas, né? Nessas cavidades, pelo menos 5 delas há registro de patrimônio arqueológico, com cerâmica, sílices, várias têm esclerotema, elas têm tamanhos variados, muitas são pequenas, têm 5, 6 metros de profundidade, outras são mais extensas, e o conjunto delas, elas são muito próximas umas das outras, né? Isso mostra, daí que a ideia da formação cárstica também na área de campo. Né? Quer dizer, o que o trabalho da pesquisa concluiu? Né? Primeiro, constatou-se a riqueza, a diversidade e a importância da Serra da Calçada, que é um trecho mais ou menos 3.700 hectares, em termos geológicos, inclusive do ponto de vista dos aquíferos que estão ali, né, são da maior importância. Semana passada, pelo menos por conta da Semana do Meio Ambiente, né, a gente pensa no meio ambiente em espasmo, né? Vem a Semana do Meio Ambiente, a gente dá uma pensada no meio ambiente. Isso infelizmente, está mudando, porque a gente está tendo que prestar atenção nas questões ambientais com um pouco mais de cuidado, né? Mas na semana passada, por conta das comemorações da Semana do Meio Ambiente, várias matérias foram publicadas, né, nos jornais da cidade, dando conta de que a bacia do Nova vai ter que abastecer a fruta do Belo Horizonte, tem problema de abastecimento de água, a capacidade de suporte do sistema está operando com 95% da capacidade, está no limite. Então, quer dizer, a Serra, né, isso é uma característica do próprio Centro-Final, né, é um reservatório importante de água. Ela tem patrimônio espeleológico, arqueológico, paleontológico, histórico natural inquestionável, do ponto de vista das comunidades que frequentam, comunidade científica, pesquisadores, habitantes, ela é uma área da maior importância. Pode passar? Ela tem uso intensivo de turismo, tanto científico quanto de turismo de lazer, e um enorme potencial para o geoturismo, que nós chamamos de geoturismo integrado, né, com essa perspectiva de integrar a questão ecológica com a transdisciplinaridade que o Miguel falou, e o desenvolvimento de educação ambiental e patrimonial. Então, tudo que a gente viu aí antes, a Serra casa exatamente com as definições e exigências do jornal. Bom, a avaliação das condições de conservação da Serra. Curiosamente, né, ao contrário do que muitos poderiam pensar, a conservação dessa área foi resultado, foi um efeito positivo, se a gente pode chamar assim, da concentração fundiária ao longo do século XIX e século XX. Quer dizer, o fato de ter tido a São Gilmar, depois a carreira do Iberto, mantiveram a integridade dali. Curiosamente, o desenvolvimento tecnológico, a falta de desenvolvimento para uso industrial e econômico de fios, coisa que não existia até então, permitiu que ela fosse preservada. Então, uma conjunção de aspectos, né? Contexto de desenvolvimento econômico e tecnológico e a concentração fundiária. Certamente, se tivesse sido ocorrido uma desconcentração fundiária, esse patrimônio estaria perdido, né?
Então, o fato de ter tido o interesse e a manutenção dessa concentração fundiária, associado à velocidade com que tecnologicamente a atividade se desenvolveu, permitiu um certo. Exatamente, que se conservasse aquilo ali. Hoje boa parte da área pertence à Vale, parte pertence à VM. No período mais recente, a gente tem então um avanço desses vetores de degradação. A expansão urbana no vetor sul, a retomada da atividade de mineração favorecida pelo avanço tecnológico pela conjuntura do mercado, é um dado importante, e a intensificação do uso de lazer e turismo predatório. Esses são as três principais questões que têm que ser administradas, gerenciadas no princípio da conservação da serra. Ao contrário de outras áreas que a gente apresentou aqui, né, que a gente viu a apresentação, a serra ainda abriga esses conflitos. Né? Então, a gente tem que fazer um esforço de convencimento, de sensibilização, para mostrar a importância da proteção desse patrimônio. A gente tem aqui imagens variadas, né, desses jipeiros. Tem jipeiro na Nova Vida, Alexandre? Eles são bacanas também? Assim, aqueles lugares mais impossíveis, aquele muro de pedra de 200 anos, é ali que o jipe tem que passar. A aventura, a adrenalina está naquele lugar. As marcas das motocicletas, isso aqui é uma identificação civil, né? E aqui as trilhas. Os usos residenciais a montante dos cursos d'água geram esses indicadores de falta de qualidade de água. Né? Um dos trabalhos que a associação tem feito em parceria com a entidade de Nova Lima é trabalhar para a sensibilização desses, principalmente dos condomínios, né, para implantarem sistemas de tratamento de esgoto, não só que respeitem aqueles parâmetros estabelecidos pela Covasa, que na verdade, se a gente for observar, são muito permissivos, né, como façam uma coisa de qualidade um pouco maior. Essa água, ela desce para o abastecimento da comunidade de Casa Branca e do município de Farroupilha. Né? Então não é correto, né? Certamente. Bom, aqui a gente tem um mapa da parte de patrimônio, com as cavidades. Pau Branco teve uma ampliação grande, não da cava, mas da área de estéreo e a represa que foi feita. E nesses pontos vermelhos são as prospecções mais recentes que a Vale fez, a parte de pesquisa mineral. A Ember foi adquirida pela Vale, foi feita uma espécie de balanço, atualização das informações sobre patrimônio da empresa e reservas minerais, e essas prospecções foram feitas recentemente. Aqui a gente tem Pau Branco, e aqui duas cavidades na boca da pilha de estéreo, que eles não tinham conhecimento, agora já tem. O IBAMA está fazendo visitas e tem uma série de ações corretivas previstas por conta de ter se achado esse problema. Se não tivesse sido a campo descoberto que essas cavidades não correram risco. Então, a sociedade civil tem um papel importante no controle social. Evidentemente, a sociedade civil não é dona da verdade. E ela trabalha dentro de uma perspectiva. Os diversos atores sociais, cada um trabalha dentro da sua perspectiva, dentro das nossas limitações. As empresas trabalham dentro das limitações que são decorrentes da situação de se buscar lucro, posição no mercado, garantir liderança de mercado, aproveitar oportunidades de curto prazo. Os governos também têm outra dinâmica, as instituições governamentais têm outra dinâmica. Fico muito satisfeito da participação da SEX de fazer o seminário e trazer diferentes atores sociais para participar do seminário. E a sociedade civil é o usuário, o cidadão que está na ponta. Muitas vezes movido pela paixão, movido no movimento social muito comum a gente lidar com a emoção das pessoas.
E a emoção, às vezes, pode ser bastante prejudicial para uma estratégia de diálogo, né? Mas a gente tem feito esse esforço de respirar fundo e estudar as diversas perspectivas e tentar caminhar no sentido de resolução de conflito. E zoneamento é resolução de conflito. Zoneamento não é uma coisa simplesmente técnica. O que traz a definição daquilo que é técnico tem uma série de perspectivas, de visões de mundo e de interesses que não são necessariamente convergentes, que exige o diálogo e a tomada de decisão, né? Então, decidir não utilizar essa área para outro fim, que não seja fim de preservação, de educação ambiental, manter a escritura desse livro, né, é uma decisão política, não é uma decisão de zoneamento, é uma decisão simplesmente técnica. Claro, a técnica pode contribuir para a justificativa. É o que a gente o esforço que a gente está fazendo, né, de dar uma justificativa técnica. Mas é uma questão de negociação, de acordo, né? Aqui a gente tem um conjunto, pensando, bom, a Serra da Calçada, ela está protegida, ela está em condições de ser um geossítio? Né? Bom, não. O IEF está desenvolvendo uma proposta de corredores ecológicos no Mercosul, e há uma convergência para a proteção da serra nessa proposta que está sendo apresentada. O plano diretor de Nova Lima, após uma intervenção de várias associações e entidades sociais no entorno da serra, alterou o zoneamento da serra para a Zona Especial de Proteção Ambiental, na vertente de Nova Lima, combinando com aquilo que foi feito no Brumadinho, onde é uma macrozona de conservação ambiental. Então, os dois planos diretores estão convergindo para essa estratégia de preservação. A legislação federal ambiental, e eu destaco aqui a questão da proteção das cavidades, né, os 250 metros de rádio de proteção, são um elemento que também contribui. E, por fim, os processos de tomamento estadual, uma iniciativa do Ministério Público Estadual, o Marcos Paulo, que teve hoje de manhã, tem feito pressões no sentido de levar adiante o tomamento estadual e o tomamento federal, a cargo do INFAM, com quem a Associação da Arca Serra tem se reunido nos últimos meses. Aqui a gente tem um mapa ilustrativo, só esse verde, esse quadriculado aqui é o Parque do Rola Moça, e essas aqui é Fechos, e essas outras áreas são as APS, as áreas de proteção especial. Então, qual que é a proposta, né? Mediante tudo isso? A serra possui todas as características que indicam ela como geossítio. Claro, outras regiões também tem. Então, estamos empatados, mas pelo menos não estamos perdendo. Né? Ela é testemunha da evolução geoecológica do planeta, tal como está preconizado nos documentos da rede. Ela é um sítio geológico e paleontológico de especial importância científica, raridade e beleza cênica, com inegável valor arqueológico, ecológico, histórico e cultural. Essa imagem de fundo, a imagem da serra, várias apresentações aqui andaram colocando a imagem da serra. Nós identificamos. A serra tem uso científico e turístico atual. Várias equipes da universidade vão à serra com frequência. Eu levei os alunos do curso de planejamento ambiental urbano com atividade de campo. Denise Matos, coordenadora do curso, está aqui presente. E nós encontramos com o pessoal da biologia da Federal subindo na serra para visitar as áreas de pesca. A gente está a menos de 20 km do centro da Savassi, do Belo Horizonte, 12 km do BH Shopping, numa via rápida, de pista dupla, numa saída importante, uma saída do circuito, para a cidade do circuito histórico. É uma área, a população do entorno tem maior interesse na preservação da serra. Várias iniciativas estão acontecendo há mais de 10 anos, pelo menos, nesse sentido. A Arca Serra e o Procitado não são nem de longe pioneiros nisso. Tem associações que estão há muito mais tempo, desenvolvendo um trabalho muito interessante nesse sentido. Portanto, acho que isso a manutenção desse uso, né, e a dinamização desse uso, com melhor infraestrutura, é uma coisa que viria ao encontro do interesse de várias comunidades científicas. O geossítio da Serra da Calçada tem potencial para se transformar em um dos principais equipamentos culturais turísticos de Minas Gerais.
com todo cada um a sardinha do seu lado, com todo respeito aos demais sítios, a Serra da Calçada reúne todos os atributos para ser um belíssimo equipamento turístico e cultural. Pode ir? Além de todas as justificativas, pode passar. Eu vou só destacar uma última, que é a importância da Serra na contenção do crescimento desordenado da região metropolitana. Mas além de tudo isso, toda a questão da biodiversidade, a questão natural, os aquíferos, a questão de patrimônio arqueológico, histórico, além de tudo isso, nós estamos no meio de crescimento da região metropolitana e é preciso ordenar esse crescimento e evitar a destruição desse divisor de águas e desse patrimônio. Então, a Serra ela já está no meio do furacão. Aquele mapa de uso do solo lá com os pontinhos vermelhos em volta já mostra o avanço. A perspectiva que nós fazemos daqui há muito pouco tempo, milhares de unidades residenciais são implantadas ali, inclusive edifícios com gabaritos altos. Quer dizer, se essa região não é mantida para a região metropolitana de Belo Horizonte, realmente vai ser uma irresponsabilidade. Não só uma geo-irresponsabilidade, mas uma irresponsabilidade completa. Pode passar. Aqui a questão do plano de manejo do parque identificou como o uso do Rola Russa é pouco intensivo se comparado à Serra da Calçada. Então, o pessoal que fez o trabalho do plano de manejo identificou o parque e a unidade de conservação rigorosa tem um uso muito reduzido. Tem uma contrapartida da Serra, que é inclusive uma área privada, tem um uso intenso. Finalmente, o que é a proposta? É o último slide. O resgate da proposta das ruas do Museu a Céu Aberto. Não é uma novidade. Integrando a arqueologia e paleontologia na Serra, inclusive com vestígios já resgatados de outras áreas de mineração, a história do Brasil de Minas da região a partir de suas interfaces com a atividade minerária, o centro de visitação geopolítica, educação ambiental e patrimonial com equipamento, visitas guiadas, etc. O centro de referência do Polo Mineiro Metalúrgico, que a gente gostaria muito de abrigar, de fazer parte da rede abrigante do centro, e finalmente a Serra tem uma série de edificações de uma antiga companhia de explosivos, que a gente imagina que ali seria muito possível a gente ter laboratórios de geociência, de arqueologia, história, de biologia, dentro do turismo, atividades que podem se desenvolver na Serra, complementando a ideia do projeto de trabalho.